Hoje nós vamos falar a respeito do sentimento de culpa. Nós vamos falar de como lidar com o sentimento de culpa, porque é algo que prejudica, maltrata a gente mesmo e sem necessidade. Mas antes de falar para você sobre o prejuízo da culpa, eu quero dizer que é normal a gente se sentir culpado. É natural a gente se sentir entristecido quando a gente faz alguma coisa que prejudica alguém ou que prejudica a gente mesmo, né? Então, a culpa é aquele sentimento de tristeza profunda quando você faz algo errado, algo que você feriu alguém, algo que você deixou de fazer de bom para alguém, por exemplo, que às vezes a gente se sente culpado também de uma coisa que a gente até nem fez. Mas sentir culpado significa que você é uma pessoa que tem sensibilidade e que tem empatia. Você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro. Um psicopata, por exemplo, ele não se arrepende porque ele não tem culpa. Ele não se sente culpado, ele não tem empatia. Ele não sente a dor do outro. Né? Por mais que ele fira, ele não consegue ser sensível ao sofrimento de uma outra pessoa. Então, sentir culpa é uma coisa normal, é uma coisa natural de uma pessoa saudável. O problema, o que nos adoece, o que nos maltrata, é quando a gente fica mergulhado na culpa. É quando a culpa passa a nos escravizar, a fazer da gente refém. E aí você vira um prisioneiro. E aí aquilo vira um veneno dentro de você, adoecendo, te impedindo de ser feliz. E eu quero falar sobre algumas situações que geram culpas e que a gente às vezes nem pensa na falta de coerência disso. Bom, eu não sei se você já viu aí, se você não assistiu ainda os meus vídeos sobre temperamentos lá no YouTube, depois você dá uma olhadinha. Tem pessoas que são mais propensas a sentir culpa que outras. O melancólico, por exemplo, é o temperamento que geralmente é o que mais sente culpa. O melancólico é aquela pessoa muito perfeccionista, né? Então um erro dói demais. Qualquer coisa de errado que faz, ela fica se cobrando daquilo e não consegue esquecer o erro que cometeu, fica muito preso a lembranças que são ruins. Então, pessoas que têm um temperamento melancólico, elas são mais propensas a terem um sentimento de culpa. Agora, tem culpas que as pessoas até esquecem a raiz dela. E ela leva esse prejuízo para a vida toda, como se ela não tivesse direito de ser feliz. Eu conheci casos assim, por exemplo, um menino que quando era criança, o pai botou ele de castigo e ele sentiu muita raiva do pai dele. E naquele momento, ele se trancou no quarto, o pai dele botou ele no quarto de castigo e ele ficou com tanta raiva do pai que ele pensou assim, ele podia morrer. E naquele mesmo dia, o pai viajou para uma outra cidade, sofreu um acidente de carro e morreu. Esse menino se torturou a vida inteira porque ele se sentiu culpado pela morte do pai. Situações assim acontecem muito com muitas pessoas. E a gente precisa confrontar a situação e dar um choque de realidade a ela. Como que um desejo nosso pode matar alguém, né? Se a força do seu desejo é suficiente para matar uma pessoa, então ela é suficiente para ressuscitar uma pessoa. Então o seu desejo é capaz de curar uma pessoa. Se você tem o poder de tirar a vida de alguém só porque desejou, então você tem poder para fazer muita coisa com esse pensamento, não é? Então, na verdade, é um sentimento de culpa que a pessoa leva a vida inteira e não tem coerência. É uma situação infantilizada que você depois nunca mais esquece, né? Nunca mais se livra dela, até você tomar consciência e confrontar isso.
Um outro caso foi de uma menina, né? Ela brigou com a mãe, ela gritou com a mãe, e naquele mesmo dia a mãe passou mal, foi para o hospital e teve um problema de coração, que não foi por causa do grito dela, a mãe já estava doente. Mas o fato dela ter gritado com a mãe e a mãe ter ficado doente naquele dia, ter sido internada naquele dia, essa menina cresceu, se tornou uma pessoa, uma adulta, que ficava cheia de dedos para lidar com todo mundo. Ela engolia a raiva, ela sufocava os sentimentos dela, ela procurava nunca aborrecer ninguém, porque ela tinha aquela fantasia de que ela tinha a capacidade de adoecer uma pessoa. Essas coisas às vezes acontecem com a gente e a gente perde a consciência disso, mas não deixa de ser maltratado por causa disso. A culpa é uma coisa que maltrata a gente a vida inteira. Tem pessoas que se sentem culpadas por alguma coisa que ela não fez. Por exemplo, ela deixou de estudar, ou ela não perdeu uma oportunidade de trabalho, ela deixou de criar alguma situação favorável para si mesma e ela vai se sentindo culpada porque ela destruiu a própria vida. A gente precisa pensar o seguinte: se nesse momento você analisa aquela situação e você entende que faria alguma coisa diferente, então faça uma coisa diferente hoje. Ficar preso, acusando você mesmo por algo que você fez num outro momento de vida, onde você não tinha os recursos que tem hoje, não faz sentido. Se você deixou de fazer algo ou fez alguma coisa errada no passado, você era uma outra situação. Você não tinha os recursos que você tem hoje. Você não pensava da forma que pensa hoje. Então a gente não pode se acusar por um tempo onde a gente não tinha a mesma capacidade que tem hoje de avaliar e de realizar. Então essas coisas a gente precisa pensar sobre elas. Tem mães que se atormentam e se sentem muito culpadas porque elas têm que trabalhar e não conseguem dar atenção para os filhos. Olha, faz o seu melhor. Usa o seu tempo de folga e quando está em casa para ser a melhor mãe que você pode ser. Agora, se você precisa trabalhar, você não pode se culpar porque você não é onipresente. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então a gente precisa viver também entendendo a realidade da gente. O ideal era outro, mas o ideal nem sempre é o real. A gente precisa lidar com a realidade que a gente tem. Então, se hoje é assim, faz o melhor que você pode com o que você tem. Mas não adianta você se punir por algo que você não tem condição de fazer melhor. A culpa, ela é como se fosse um veneno, né? Que vai adoecendo e fazendo você ser uma pessoa ressentida com você mesma. E isso não traz lucro nenhum, pelo contrário, ela só traz prejuízo pra gente. A gente tem que entender também o seguinte: tem coisas que a gente realmente faz de errado. Tem coisas que são erros que a gente realmente comete. Mas você não tem que se punir porque cometeu o erro. Você tem que assumir a responsabilidade por isso. E tem situações que a gente se sente culpado sem ter feito absolutamente nada, só por você achar que podia fazer. Outras porque fez. Algo, por exemplo, que a gente acha que podia fazer. Quantas coisas acontecem, quantas situações acontecem quando uma pessoa na família perde o pai, ou perde a mãe, ou perde alguém que estava doente, né? E ela fica se culpando a vida inteira porque, bom, se eu tivesse levado num outro hospital, se eu tivesse levado num outro médico, se eu tivesse proporcionado mais recursos. Olha, a gente não é Deus. Não cai uma folha sequer que não seja da vontade de Deus. Ninguém escolhe o dia de alguém morrer, né? A gente precisa aceitar que a gente não é onipresente e a gente não é onipotente. Nós precisamos lidar com quem nós somos, com as nossas limitações, do jeito que a gente é, né? Outra coisa importante é que se você não lida com as suas limitações, você cria uma fantasia de que você pode ser perfeito.
E aí, se você cria uma fantasia de que você pode ser perfeito, você acaba escondendo os seus erros. Isso às vezes começa lá da infância da gente. Quando a gente passa por situações na infância em que o erro não é visto como uma coisa fora da gente. Por exemplo, a criança faz uma coisa errada, aí a mãe fala: como você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Como você pode ter sido tão cruel, tão egoísta? E aí, aquele erro não é corrigido como erro. A pessoa começa a achar que ela é muito má por ter cometido aquele erro, né? Então, ela não corrige o erro, ela se sente má. E aí, para ela não se sentir tão má, ela começa a esconder os erros que ela comete. E tem coisas até engraçadas com criança, né? A criança come o chocolate escondido, aí você chega na cozinha, ela tá com a cara toda lambuzada de chocolate, e você fala para ela: você comeu o chocolate? Ela fala assim: eu não, com a cara toda suja, né? Coisas assim acabam acontecendo a vida inteira, até depois de adulto. A pessoa é pega numa situação errada e ela nega. Quantos casos eu conheço que a mulher tirou a foto do marido com outra mulher para mostrar para ele que ela sabia. E ele diz: isso é montagem, não sou eu. Alguém está querendo me prejudicar. A pessoa que não assume de jeito nenhum, ela precisa colocar ela não quer perder aquela situação, ela não quer o prejuízo da situação, igual a criança que não quer sofrer o castigo. Então ela fala: não fui eu. Com a cara toda suja, ela disse que não foi ela. Acaba de quebrar uma coisa e fala assim: não fui eu. E às vezes a gente cresce, amadurece e continua sem essa coragem para admitir. Porque a gente fica fantasiando que a gente pode ser perfeito. Não somos. Todos nós erramos. Todo mundo erra. Agora, a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo é não ficar se condenando, mas consertar aquilo que a gente pode consertar. Assumir a responsabilidade por aquilo que a gente fez quando dá para assumir, quando é uma coisa que é possível assumir a responsabilidade. Não nos casos que eu falei com você. Como, por exemplo, tem criança que sofre abuso e passa a vida inteira achando que ela foi responsável pelo abuso. Não é responsabilidade dela. Ela foi vítima de um abuso, mas ela acaba se sentindo culpada. Culpa é uma coisa muito incoerente. As pessoas precisam entender isso, senão elas levam a vida inteira se sacrificando, permitindo que outras pessoas maltratem elas porque elas não se acham no direito de ser feliz. Porque guardam um sentimento de culpa muito grande. Então ela acha que ela precisa ser punida. Ela permite que alguém faça mal a ela para que ela possa ser punida por algo que às vezes ela até já esqueceu. Mas ela guarda a culpa e guarda aquele sentimento que só aprisiona e maltrata. Olha, para lidar com a culpa, a gente precisa entender algumas coisas. E uma delas é: todos nós vacilamos. Ninguém nesse mundo é perfeito e a gente tem que aceitar a nossa humanidade. Se a gente não aceita, isso é até soberba. Imaginar que a gente pode ser perfeito, que a gente pode se comparar a Jesus Cristo, porque foi o único que foi perfeito. Não somos. Todos nós erramos. Agora, quando a gente admite que a gente erra, quando a gente reconhece que erra, a gente tem condição de se arrepender. Se você fantasia essa imagem perfeita e você não quer reconhecer o seu erro, você nunca vai mudar, porque não vai se arrepender. Aí ficam aquelas pessoas que estão sempre virando o jogo quando elas são pegas no erro. Aquela situação, por exemplo, você abriu o e-mail, né, do seu marido, da sua esposa, do filho, de alguém, do seu trabalho. Você abriu o e-mail daquela pessoa e viu um vacilo, uma traição, um roubo, uma falcatrua, alguma coisa drástica, né? E aí você aponta aquele erro para a pessoa e ela vira coisa. Ela fala assim: como você abriu o meu e-mail? O fato de abrir o seu e-mail virou o erro. A pessoa joga de volta para cima de você, né? E inverte a situação, porque ela não consegue assumir. Se a gente não assume, se a gente não reconhece o erro, não aceita que a gente é falho,
então a gente não se arrepende. E se a gente não se arrepende, a gente também não muda. Então é preciso reconhecer nossa humanidade, a nossa limitação, sair desse lugar soberbo de que a gente pode ser perfeito. Ninguém é, todo mundo comete erro, mas é o único jeito do arrependimento se transformar em transformação mesmo de vida. Olha, Jesus tem um exemplo fantástico quando Pedro disse para Jesus que jamais deixaria de acompanhá-lo, de segui-lo. Jesus disse para ele assim, antes, né, de Jesus ser crucificado, Pedro disse isso para ele: pode todo mundo te deixar, eu não vou deixar. Eu acredito que naquele momento Pedro realmente achava isso. Ele achava que ele tinha condição de sofrer qualquer coisa por Jesus. Ele acreditava no que estava dizendo, mas ele não conhecia seus limites, só que Jesus conhecia. E Jesus disse para ele: você ainda vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro foi acompanhando os passos de Jesus. Ele acompanhou de longe, mas ele foi seguindo. E naquele momento, depois dele negar 3 vezes e o galo cantar, em um dos evangelhos fala que o olhar, Pedro olhou para a direção onde estava Jesus e o olhar dos dois se encontraram. E naquela hora houve um choque de consciência muito grande. E aí Pedro chorou amargamente. Esse é a culpa da consciência. Na hora da consciência você se sente culpado. Mas Pedro não paralisou na culpa. Ele se conscientizou do que fez e ele mudou completamente. Tanto que foi um homem que enfrentou todos os desafios, né, que ele enfrentou para defender o Evangelho, defender a causa de Jesus Cristo. Então, Jesus, quando olhou para Pedro, ele não olhou para condenar, porque quem tem interesse na nossa condenação é o inimigo das nossas almas. Ele tem interesse em que você e eu nos sintamos culpados, porque a culpa paralisa a gente. A culpa faz a gente maltratar a gente mesmo. Aí a gente passa a fazer aquilo que ele quer fazer com a gente, matar a gente aos poucos. E aí a gente vai fazendo aquilo que o inimigo quer. Se maltratar, se punir, se aprisionar, se paralisar. O que Jesus espera é que a gente reconheça nossas limitações, fragilidades, nossos erros, que a gente assuma isso e que a gente se sinta responsável para agir diferente. Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Ele fez isso antes de eu e você cometermos nossos erros. Isso significa que nossos pecados já foram perdoados pelo arrependimento e a fé nele. E se Jesus já nos perdoou, quem somos nós para nos acusarmos? Se você está se acusando de alguma coisa, lembra, você está invalidando a cruz de Cristo quando você se pune. Porque ele já perdoou você se você se arrependeu. Então assuma esse perdão e se sinta perdoado, porque nem eu e nem você temos condições nem de acusar alguém e nem de absolver alguém. Então a gente não pode nem se acusar, nem absolver. O julgamento pertence a Deus. Se ele nos perdoou, então se livra desse peso, dessa mochila de pedra que está nas suas costas. Abre mão disso, segue a tua vida, produza, faça algo de bom para você, para as pessoas e faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até o seu coração.